João Marcos assistiu de perto o drama e os perigos que a Igreja de Cristo experimentou quando Pedro foi preso e milagrosamente solto pela oração feita na casa de sua mãe. De fato, o anjo resgatou Pedro da prisão que agora batia na porta do lado de fora, enquanto os de dentro demoravam-se a acreditar que Deus tinha respondido suas orações. João Marcos cresceu sem pai, e Pedro tinha por Marcos um carinho especial e o chamava de meu filho Marcos. Após isso, Marcos participou da primeira expedição missionária. A igreja se reuniu e separou Paulo e Barnabé para ir aos gentios e enviaram João Marcos com eles. A viagem durou até Perge, de onde o jovem Marcos voltou. O que houve com Marcos? A Bíblia não diz. Talvez falta de experiência, falta de conversão, falta de convicção no chamado ou medo das dificuldades. Igrejas foram plantadas, mas também sofreram espancamentos, fome e rejeição. Isso tudo parece ter sido demais para Marcos, que desertou e voltou para Jerusalém. Após o concílio de Atos 15, Paulo e Barnabé estavam prontos para a segunda viagem. Barnabé quis levar Marcos consigo, pois Barnabé não via nele um missionário fracassado, mas enxergava potencial. Porém, Paulo não tinha a mesma convicção. O resultado foi que, por causa de Marcos, Paulo e Barnabé se separaram. Já havia se passado mais de 20 anos desde que Paulo e Barnabé se separaram por causa de Marcos. Agora Paulo, mais velho, sozinho e ansioso por estar com o Senhor, seu último pedido é ver Marcos novamente. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. A Galácia era a fronteira final de Atos 15. O evangelho chegou a Roma, a África, Chipre, Corinto e Creta. João Marcos passou a ser aquele que abandonou Paulo na primeira viagem missionária para ser o colaborador do apóstolo, onde esteve com ele em muitos momentos difíceis. Marcos permaneceu em Roma durante o reinado de Nero. Após a partida de Paulo, ministrou lá até o martírio de Pedro. Marcos sabia o que era ser perseguido. Ele sabia que os cristãos enfrentavam feras no Coliseu e não recuou. Enfrentou as perseguições de pé como o verdadeiro escolhido de Cristo. Mas o que Marcos mais sabia era levantar-se após a queda. João Marcos não foi tão grandioso como Paulo e Pedro, mas com a ponta da sua pena impactou o mundo inteiro com seu evangelho, o primeiro dos 4 que foram escritos, e deixou um legado de princípios a ser imitados hoje. De lutar pela segunda chance. Deus nos leva de volta ao lugar do nosso fracasso. Deus pode transformar nossa falta de êxito em sucesso, porque é Ele quem nos dá o ministério. Foi assim com Moisés na volta ao Egito e com Jacó na sua luta com Deus. Nem sempre agimos como devemos, falhamos, decepcionamos os outros, mas assim como João Marcos, de servo inútil, tornou-se útil. Assim o Senhor nos faz dar a volta por cima, nos faz triunfar em meio ao fracasso, pois Deus é fiel. 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo.